Imaginação e fantasia não são a mesma coisa. Fantasia, a gente vai para o mundo irreal, de coisas que são inventadas. Então, Papai Noel, Coelho da Páscoa, são coisas fantasiosas que nós humanos criamos e normalmente quem se cria é no mundo adulto. Imaginação é o desenvolvimento da inteligência. Então a gente usa a nossa imaginação para desenvolver e criar coisas. Eu posso, por exemplo, usar a minha imaginação e pensar em uma viagem para a Lua, que é algo super real e que talvez eu nunca faça na minha vida. Mas eu uso a minha imaginação para esse desenvolvimento da minha inteligência. Fantasia? Não. Fantasia eu trago o mundo irreal para dentro da minha mente. Essa diferença é muito importante, porque quando a gente aprende sobre o desenvolvimento do cérebro, a gente entende que a criança passa por uma maturidade, ela precisa passar por um processo para entender o que faz parte do mundo real e o que faz parte do mundo real. Então, crianças até 6 anos, né? E aí, óbvio que a gente não está falando de algo super marcado, né? Não é tão linear assim. Mas a ideia é que a primeira infância, a criança não consegue diferenciar o mundo irreal do mundo real. Por isso é importante que a gente apresente para ela, na primeira infância, o nosso mundo real. Olhe para a nossa natureza, olha quanta coisa a gente tem para descobrir, para desenvolver, coisas muito reais que são muito gostosas da criança e cultivar essa curiosidade, né, do mundo real, daquilo que acontece de verdade. Então, a partir da segunda infância, onde a criança começa a ter um pensamento mais abstrato, onde ela consegue entender melhor aquilo que é de verdade e aquilo que não é de verdade, é que a gente pode começar a entrar no mundo irreal e contar para ela outras histórias que a gente vai trabalhar esse mundo real para fazer um comparativo com a nossa vida. Então, é muito importante que a gente entenda essa diferença da fantasia e da imaginação. Porque na primeira infância é muito importante que a criança tenha contato com o nosso mundo verdadeiro. Montessori não é contra a imaginação, muito pelo contrário. Montessori é a favor da imaginação, mas sempre com esse olhar de que a nossa imaginação ela é a ferramenta para o desenvolvimento da nossa inteligência. Quando a gente traz isso para a realidade da família, às vezes fica um pouco confuso, né? Nossa, como evitar que a minha criança tenha contato com o mundo dos super-heróis, porque é algo que está aí na nossa sociedade o tempo todo. A criança vai receber aquilo que a gente oferece, né? E isso não impede que ela veja personagens em alguns lugares. Não é sobre isso, não é sobre colocar essa criança numa bolha, mas é sobre ser verdadeira com ela. Então, quando uma criança pequena entra em contato com algum personagem, porque alguém apresentou em algum momento, ou viu em algum momento, a gente pode dizer, é um personagem. E deixar isso muito claro para ela, que isso não é algo real, que isso não acontece de verdade. E que a gente, em paralelo a isso, ofereça experiências verdadeiras para a criança. Então, quando a gente tem em mente que a fantasia do mundo irreal não é saudável para a criança pequena, para a criança na primeira infância, a gente começa a procurar por experiências e informações daquilo que vai desenvolver o cérebro da criança de uma forma saudável. Então, ofereçam experiências, histórias e coisas da realidade, do nosso mundo real. E se nesse percurso ela conhecer por algum motivo algo que não é do mundo verdadeiro, né, e que é da fantasia, do mundo real, seja verdadeiro com ela. Diga, isso é um personagem, isso não acontece de verdade. Ou até pode dizer o nome, mas a criança não precisa assistir sobre isso, e a gente pode entrar aqui em um outro assunto sobre telas, enquanto isso interfere nesse desenvolvimento também. A gente pode estimular imaginações com histórias, contando sobre a gente, falando sobre o dia dela. E aí a gente entra em 2 lugares, né? Eu falo de uma criança pequena, onde eu consigo falar sobre a metamorfose de uma borboleta, que isso já é mágico por si só, né? Quanta coisa acontece nisso. Então, são transformações, e uma dica que eu uso, e aí eu posso compartilhar com vocês, uma criança pequena precisa saber da natureza, o que tem da natureza de tão especial que eu posso compartilhar. Então, daí, eu já posso tirar muitas ideias de histórias, de experiências, enfim, de tudo aquilo que eu posso contar, e da nossa vida real também, de verdade. O dia a dia faz muito sentido para a criança na primeira infância. Quando eu tenho uma criança a partir dos 6 anos, onde ela já está entrando no mundo mais abstrato da sua mente, a gente já pode falar sobre outras coisas.
Então, por exemplo, como as histórias de princesas, histórias da mitologia grega, tudo isso faz muito sentido para a criança a partir dos 6 anos, porque ela vai conseguir fazer um paralelo com a vida real. Então, eu uso, ou o próprio folclore, por exemplo, né? São histórias onde tinha o Curupira, que era o protetor da floresta, não é algo real, mas são histórias que a criança, a partir dos 6 anos, já tem maturidade e já tem uma mente abstrata para fazer um link com a sua vida real. Então a gente consegue usar histórias um pouco mais fantasiosas para poder trabalhar outras coisas internas na criança mais velha. Então, quando a gente pensa num cérebro maduro, né, onde consiga lidar com inúmeras situações e onde ela realmente consiga utilizar da sua imaginação como uma ferramenta para desenvolver a sua inteligência, esse é um detalhe muito importante e que parece ser só um detalhe, mas que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento cerebral, de conhecimento cognitivo da criança.